Olá, alunos do sétimo ano. Esta é uma aula de História. Eu sou a professora Janaína Jardim. Hoje nós vamos falar sobre o Renascimento e o expansionismo marítimo. Estamos aqui com a professora Paula Vaz e hoje nós utilizaremos esse tema. Eu peço que vocês interagem no chat, deixem dúvidas, perguntas e sugestões, tá bem? Tenham uma ótima aula. Bom dia, professora Paula. Bom dia, Janaína. Então vamos começar, né, pessoal? Vou colocar aqui na primeira tela para vocês. Podem colocar para eles verem o tema da aula, o Renascimento e o expansionismo marítimo. O objetivo dessa aula, gente, é tratar sobre essa questão da expansão marítima entre o século XV e o século XVI. Esse foi o primeiro grande movimento associado à globalização. E nessa aula a gente vai abordar as descobertas científicas e os feitos históricos que contribuíram para que países europeus, como o caso de Portugal e Espanha, superassem a crise do século XIV e se tornassem grandes potências econômicas na Idade Moderna. A habilidade do currículo paulista associada a essa aula é a seguinte: identificar as principais características dos humanismos e dos renascimentos, analisar os seus significados e os relacionar ao processo de expansão marítima. Nas aulas anteriores, a gente já estava conversando sobre a questão do Renascimento. Inclusive, na aula anterior, a gente analisou um pouco sobre essas novas formas de ver o mundo que surgiram no início da Idade Moderna e que transformaram, inclusive, a produção artística. A gente tratou anteriormente também do desenvolvimento de uma série de tecnologias e inventos que impactaram muito o cotidiano da época e que nos influenciam, inclusive, até hoje. E nessa aula, a gente vai tratar de algumas questões mais específicas relacionadas à modernidade, principalmente relacionadas à expansão marítima que ocorreu no século XV, XVI e XVII. E, por isso, peço para colocar na tela de novo, a pergunta disparadora dessa aula é a seguinte: de qual forma a tecnologia auxiliou as navegações dos séculos XV, XVI e XVII que levaram os europeus para a África, a América e a Ásia? E, para começar, gente, eu acho que é importante a gente fazer uma análise do que significou essa mudança que vai acontecer nesse contexto. Vou colocar na tela um fragmento de texto, vou lê-lo para vocês. Foi um texto retirado de um jornal, enfim, que ele foi feito para falar da celebração dos 50 anos da chegada do homem à Lua. Tudo bem? Então, vamos lá. O legado da Lua 50 anos depois. Um pequeno passo para o homem, um salto gigantesco para a humanidade. Assim, Neil Armstrong anunciou ao mundo o início de sua histórica caminhada lunar, em 20 de julho de 1969. Meio século depois, as pegadas deixadas por ele e Buzz Aldrin permaneceram visíveis não apenas na superfície da Lua, que não tem vento para apagá-las, como no DNA de inúmeras tecnologias que utilizamos hoje no nosso dia a dia, de aspiradores de pó e tênis de corrida, a telefones celulares e máquinas de ressonância magnética. Vou passar aqui para o próximo slide, para continuar o texto. No fim das contas, o esforço para conquistar a Lua gerou uma pequena revolução industrial, semelhante à que aconteceu com as grandes navegações dos séculos XVI e XVII, segundo o astrônomo Augusto Daminelli, do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. Foi certamente um dos grandes feitos da humanidade, diz o professor de 72 anos, um dos muitos da sua geração que foram inspirados pelo programa Apollo a entrar para a ciência e investigar o universo. Então, olha que interessante, nesse texto, o cientista da USP, Augusto Daminelli, ele vai comparar a chegada do homem à Lua às grandes navegações dos séculos XVI e XVII. E é por isso que eu coloquei a seguinte pergunta para vocês e espero que vocês interajam aí no chat. Vou colocar na tela agora.
Vou dar 2 minutinhos para vocês interagirem, mas está escrito aí, né? Segundo o astrônomo Augusto Daminelli, do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, o esforço para conquistar a Lua gerou uma pequena revolução industrial, semelhante à que aconteceu com as grandes navegações dos séculos XVI e XVII. A partir do que você já estudou sobre a tecnologia e relembrando seus estudos sobre o Renascimento, responda. Por quais motivos o astrônomo pode ter colocado essa comparação? Por que é possível comparar a chegada do homem na Lua a essas conquistas do século XVI e XVII como se elas fossem semelhantes? Por que isso foi tão revolucionário quanto? Vocês têm 2 minutinhos para responder. Interajam no chat que a Janaína vai comentar aqui comigo. Voltamos. Temos algumas interações, professora Paula. Legal. A Natália e o Flávio acham que é porque foram uma grande viagem. A Laura, ela acha que as duas foram um passo importante para a humanidade. Olha que resposta legal. Marcos acha que porque o oceano e o espaço é muito difícil de explorar. Essas foram as nossas interações. Muito boas as interações, pessoal. Tá tudo correto, exatamente. Assim como hoje em dia é um desafio a gente conseguir alcançar essas fronteiras que a gente ainda não alcançou, que foi o caso em 1969 da chegada do homem à Lua. Quando esses navegadores começaram a desenvolver essas tecnologias e desbravar o desconhecido, isso foi tão importante quanto. Então, como a colega colocou, realmente foi um grande passo para a humanidade a descoberta dessas tecnologias, o desbravamento desses oceanos, a chegada desses europeus a outros continentes que, inclusive, na época, eles nem conheciam. Enfim, eles chegaram a um continente desconhecido por eles, que é o continente americano, que é onde fica o Brasil, onde a gente vive, né? Um novo mundo, né, professora Paula? Exatamente, um novo mundo para eles, né? Eles não verdade. sabiam que existiam e para eles foi realmente uma descoberta do novo mundo. Eu tenho mais interação aqui, professora Paula. Pode falar. Pode falar? A Anne, ela disse que as duas abriram as portas para a humanidade. Exatamente, abriram as portas, modificaram completamente enfim, as noções da humanidade. Isso está corretíssimo. Então, assim, por mais que essas caravelas, enfim, pareçam ultrapassadas, né, elas foram tão surpreendentes para os europeus dos séculos XV, XVI e XVII, e principalmente as conquistas que eles obtiveram a partir dessas viagens que eles fizeram, quanto foi a chegada do homem à Lua. Imagina descobrir um continente que eles nunca tinham ouvido falar, com pessoas que habitavam esse continente, com
frutos que existiam ali que eles nunca tinham visto. Isso tudo foi muito novo para eles, né? E esses avanços esses avanços tecnológicos possibilitaram que os europeus chegassem a lugares distantes na África, a lugares distantes na Ásia e, inclusive, chegassem a um continente novo. E a chegada dos europeus nesse continente modificou completamente o seu entendimento do mundo e as relações que eles passaram a estabelecer com outros povos, inclusive, também. Tudo bem? Perfeito. Tem mais alguma interação? Sim. Bom, o Gabriel, ele acha que foi algo muito importante para o mundo. A Mariana acha que a descoberta de alguns objetos permitiram a chegada deles nesses lugares. A Mariana deve estar falando sobre as tecnologias, os inventos desse momento histórico? Exatamente. E ela está certíssima. Assim como as caravelas eram tecnologias surpreendentes para o momento, para que eles conseguissem fazer essas viagens de longuíssimas distâncias, desbravar oceanos que nunca tinham sido desbravados antes, eles utilizaram uma série de tecnologias que também foram desenvolvidas no Renascimento. Vamos dar sequência para a gente falar um pouco mais sobre isso, mas vocês estão certíssimos, estão arrasando aí nas interações, pessoal. Vou colocar na tela aí um tema para vocês, né, que é o tema principal dessa aula, né? O Renascimento científico, tecnológico, comercial e a relação dele com o expansionismo marítimo. O expansionismo marítimo só pôde acontecer por conta dessas descobertas, desses inventos, dessas tecnologias que surgiram durante o Renascimento. Então, a gente sabe que o Renascimento aconteceu no início da Idade Moderna. Ele não foi apenas artístico, mas ele também foi científico, tecnológico e comercial. E o expansionismo marítimo é uma parte super importante desse processo, pessoal. O aumento do comércio e da produção artesanal estão ligados ao estímulo e ao desenvolvimento dessas novas tecnologias. A partir do momento que o comércio se intensifica, começam a ser produzidas tecnologias novas para aquele momento. As inovações tecnológicas, elas partiam da exploração da natureza, da observação e de experiências cada vez mais criteriosas que essas populações estão estabelecendo também. Esses europeus estão estabelecendo também, né? Essas populações da Europa. Os cientistas dessa época eram contratados tanto pela burguesia quanto pelos reis do período. E esses últimos buscavam a melhoria dos seus equipamentos militares, com o objetivo de transformar os seus respectivos reinados em potências políticas. Então, os reis eles tinham interesses em investir na produção dessas tecnologias novas, na produção desses cientistas. Novas máquinas foram introduzidas nas oficinas de manufatura, e além dos investimentos na indústria náutica, né, na indústria marítima. E é por isso que essas navegações, essas empreitadas marítimas vão acontecer. E eles vão começar a navegar por mares nunca antes navegados, com o interesse principal de realizar comércio, de chegar nesses lugares, retirar matéria-prima para poder comercializar essa matéria-prima ou utilizar essa matéria-prima para investir também em produtos que seriam comercializados. Outra novidade nessa época, gente, foi a utilização de algarismos arábicos na cultura europeia. Então, tem uma influência de outras culturas que vai incentivar essa produção de novas tecnologias. A introdução da ferramenta de cálculo, que vai facilitar a contabilidade, mas também vai favorecer o enriquecimento da burguesia e também possibilita o desenvolvimento de um pensamento mais abstrato por parte dos cientistas. E entre esses cientistas, gente, se destacaram vários homens de pensamento inventivo. Entre eles, a gente pode falar de alguns. Eu vou colocar aqui na tela para vocês verem um pouquinho sobre alguns deles. Um deles foi o Nicolau Copérnico. Ele viveu entre 1473 e 1543. Ele foi um astrônomo e matemático que desenvolveu uma teoria sobre o sistema solar, a teoria heliocêntrica. A novidade do heliocentrismo foi colocar o Sol no centro do sistema astronômico, contrariando a visão geocêntrica, que era vigente no momento, que as pessoas acreditavam naquele momento. E ela contrariava, inclusive, algumas concepções religiosas do momento que consideravam a Terra como centro. Se vocês tiverem interesse em saber mais sobre o Nicolau Copérnico, podem acessar esse QR Code, que encaminha para
uma reportagem que fala um pouquinho mais sobre esse cientista importante que desenvolveu essa teoria heliocêntrica. Posso passar para o próximo? Vamos lá. O Galileu Galilei, vocês já devem ter ouvido falar dele também. Ele viveu entre 1564 e 1642. Ele foi um personagem fundamental no Renascimento científico. Ele estudou a teoria heliocêntrica do Copérnico e buscou comprová-la por meio da observação dos corpos celestes com a criação de uma luneta. Essa tecnologia que hoje parece ultrapassada para a gente, mas que naquela época permitiu que eles vissem, tivessem um alcance visual que eles não tinham e pudessem fazer uma série de estudos da galáxia, né? Ele defendeu o sistema solar pertencia a uma galáxia, a Via Láctea, e ele foi preso pela Inquisição religiosa. O físico teve que assumir publicamente que o que afirmava estava equivocado. E desenvolveu ainda vários instrumentos, como a balança hidrostática, o compasso geométrico, o termômetro de Galileu, e foi o precursor do relógio de pêndulo. Então, foi um grande inventor, né? Inventou uma série de tecnologias, algumas delas que a gente usa até hoje. Vocês já devem ter usado o compasso, por exemplo, né? Botem na tela para mim, por favor, para o pessoal acessar o QR Code, se eles tiverem interesse em saber mais do Galileu. Tem outra reportagem sobre ele aqui nesse QR Code. Passando para o próximo, o Johannes Kepler. Ele viveu entre 1571 e 1630. Ele foi um astrônomo e um matemático alemão, uma figura importante do renascimento científico do século XVII. Dentre as contribuições mais importantes, destacam-se as 3 leis fundamentais da mecânica celeste, denominadas leis de Kepler. As suas obras forneceram bases para a teoria da gravitação do Isaac Newton. Então, é importante falar isso para vocês, gente. Esses cientistas eles vão inspirar uns aos outros e as contribuições científicas que eles vão propor vão fazer com que outros cientistas pensem ainda outras coisas e são teorias que, inclusive, impactam a nossa vida até hoje. O Newton ele desenvolveu uma série de teorias que até hoje a gente estuda na escola. Vocês vão estudar, provavelmente, bastante sobre elas no ensino médio. Tudo bem? Então, vocês podem acessar o QR Code para saber um pouco mais sobre o Kepler. Aí também tem uma reportagenzinha sobre ele. E, por último, a gente já tinha falado sobre esse cientista importante em outra aula, o Andreas Vesalius, que viveu de 1514 a 1564. Ele nos faz recordar, então, do surgimento da anatomia moderna. Ele foi um médico belga, autor da publicação De Humani Corporis Fabrica, um atlas da anatomia publicado em 1543. Esse atlas do corpo humano era ilustrado e os estudos presentes neles foram feitos a partir da dissecação de cadáveres, tendo auxiliado muito no avanço da medicina. Vocês podem acessar esse QR Code também para saber mais sobre o Andreas Vesalius. Pessoal, agora vou propor uma interação pelo chat. Vou deixar 2 minutinhos para vocês. Vou ficar repassando as telas aqui para vocês escolherem qual dos feitos científicos dos inventores que a gente falou você considera mais importante ou mais significativo. Qual deles você acha que foi o cientista mais importante? Tenta justificar por quê para a gente também. Vou deixar 2 minutinhos para vocês. Pode ir lá, gente.
Voltamos. Bastante interação aqui, professora Paula. Que bom. Eles continuam interagindo acerca da primeira atividade. Parece que essas tecnologias, elas são até ultrapassadas para nós, como as caravelas, né? Mas para os povos que viram esses acontecimentos no século XV, XVI, XVII, eles viram com muita surpresa, da mesma maneira como as pessoas do século XX também ficaram surpresas com a chegada do homem à Lua. Então, os alunos estão ainda interagindo sobre essa questão. O Marcos Lima, ele diz que nessas missões existiu a criação de muitas tecnologias. A Vitória, ela diz, os dois fatos são momentos marcantes para o mundo. A Camille acha que foi uma forma da humanidade conhecer coisas novas. Deve estar falando das tecnologias, né, professora Paula? Sim, exato. A Isadora, esses dois fatores tiveram grande influência na história. Essas foram as interações. Legal. Muito bem, gente. Vocês estão pegando bem o que foi o Renascimento. Foi isso mesmo. Foi um processo muito importante para a história, que transformou a história da humanidade. E eu estou vendo aqui que tem muitas interações falando aqui Galileu, 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 Galileu. Aí tem alguns que falam do Andrés Versalhes, alguns que acham que tem que voltar. Estou vendo aqui também que algumas pessoas falaram que foi o Versalhes por conta da medicina. Outros falaram que foi o Galileu porque ele fez vários inventos importantes, desenvolveu várias tecnologias. E é isso. Cabe a sua opinião pessoal aí, gente. Todos eles foram importantes para a história, na verdade. Não tem resposta certa, não tem resposta errada. Sim. Tá bom? Eu tenho mais aqui, professora. Pode falar. O Cauã Ribeiro, agora acerca da segunda atividade. Essa aqui você acabou de colocar na tela. Uhum. O Cauã Ribeiro, ele diz que acha que é Albert Einstein. O Davi Siqueira, o Tiago, a Ana e a Andriele, eles acham que foi Leonardo da Vinci. Eles devem estar recordando da aula anterior, que falamos sobre as artes, né? O Leonardo da Vinci também foi um inventor, acho que ele também foi importante dentro desse processo, então tem toda a razão. O Einstein, ele já foi, enfim, ele já é mais contemporâneo, ele viveu no século XX, então não é sobre exatamente esse momento da história que a gente está falando. A gente está falando sobre esses inventores de séculos, enfim, do século XV, XVI, XVII, do Renascimento, da Idade Moderna. Tudo bem? Galera, vou propor mais uma interação para vocês, já que vocês estão gostando de interagir. Coloca aí na tela para eles. Esse tipo de atividade vocês já devem ter feito, né? Relacionar o número com a letra. No caso, vocês vão ter que relacionar a imagem da tecnologia com o nome dela. Será que vocês conhecem essas tecnologias da Idade Moderna? Então, relacionem os números combinando a imagem, representando a tecnologia com seu nome. Vocês têm 2 minutinhos. Janaína vai ver se vocês acertaram aí quais são os nomes dessas tecnologias que vocês estão vendo na tela. Voltamos.
muitas interações pelo chat. Alguns alunos estão dizendo que a foto número 1 é a letra B. Vamos ver se está correto. Está correto. É bússola. É uma bússola. Vocês já devem conhecer essa tecnologia. Ela é utilizada, inclusive, até hoje, né? Para a gente se orientar, saber onde está o norte do globo. Que Tem mais uma aqui, ó. Estão dizendo que a foto número 4 está relacionado com as caravelas letra D. Exatamente, é uma caravela, uma tecnologia importante nesse contexto das grandes navegações, né, do expansionismo marítimo. Aliás, todas essas tecnologias que vocês estão vendo na tela, pessoal, foram utilizadas pelos navegadores para que eles pudessem alcançar essas grandes distâncias que eles percorreram nesse contexto das grandes navegações. Não é à toa que a gente escolheu elas, né, Janaína? Sim, professora Paula, os alunos continuam interagindo acerca dos cientistas. Eles ainda estão respondendo acerca dos cientistas. Muito legal, né? Eles estão prestando atenção na aula. Sim. Eles não responderam, ainda não tenho respostas aqui, acerca da carta náutica e do astrolábio. É que tá difícil acompanhar o chat, né? Eu tô olhando aqui também. Estão interagindo tem bastante. Um monte de respostas, algumas certas, outras erradas. Mas colocaram aqui que a carta náutica é a 3. Exatamente. Carta náutica é um mapa, né? Cartografia. Os mapas que eles tinham para navegar esses oceanos. Então, o que eles conheciam, eles utilizavam mapas para percorrer essas distâncias. Aquilo que eles não conheciam, eles iam desbravando e iam também registrando para que outros navegadores futuramente pudessem ter essas cartas náuticas e continuar navegando. Aí sobra, né, professora, a alternativa que sobrou, né? Vamos dar a resposta? Exatamente, é o Alternativa astrolábio. 2 é o astrolábio. É um instrumento que mede a distância dos astros em relação ao horizonte do mar. Perfeito, Janaína, exatamente. Então, foi um instrumento bastante utilizado nesse contexto das grandes navegações, principalmente nessas regiões que eles não conseguiam, ainda não tinham navegado, né, ainda não conheciam. Então, estou vendo que muita gente interagiu, enfim, tem gente que não sabe nem que aula é essa, é história, tá, gente? Sétimo ano, aula de história. Aula de história, Renascimento, e falamos sobre as grandes navegações hoje, nesse contexto. Então, vamos continuar aqui a aula. A maior parte das pessoas acertou, muita gente interagiu. Obrigada pela interação, gente. Vou colocar aí na tela, rapidamente, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns fatos importantes desse contexto, das grandes navegações. Então, vocês vão ver uma linha do tempo aí, e nessa linha do tempo a gente pontuou algumas das grandes conquistas, os eventos marcantes desse processo. Então, a gente já estava falando, né, que a utilização das tecnologias como a bússola, que era de origem chinesa, e o astrolábio, que foi uma invenção grega, aperfeiçoaram e, enfim, foram aperfeiçoados e introduzidos na Europa pelos árabes e permitiram o aprimoramento das técnicas de navegação. Nesse contexto, portugueses e espanhóis tomaram a frente nos empreendimentos marítimos e foram responsáveis por uma série de conquistas. Vamos apontar agora algumas dessas importantes conquistas. Que conquistas são essas? Em 1415, por exemplo, os portugueses conquistaram Ceuta, no norte da África, que era dominada pelos mouros e era um centro comercial estratégico. Lembrando que os empreendimentos marítimos estavam sendo realizados de início justamente com interesses comerciais. Eles queriam alcançar esses portos, essas longas distâncias, para conseguir comercializar com esses povos e também trazer produtos vindos dessas regiões. Em 1419, os portugueses chegaram à Ilha da Madeira, pessoal, que fica no Oceano Atlântico. Ela é até próxima a Portugal, mas eles nunca tinham conseguido percorrer até essa região para conquistá-la, tudo bem? Então, eles dominaram a Ilha da Madeira, chegaram à Ilha da Madeira, e em 1439, eles chegaram às Ilhas dos Açores, também no Oceano Atlântico. Uma coisa que é importante falar para vocês é que o Oceano Atlântico é um oceano bastante turbulento, então era muito difícil navegar por esse oceano. É por isso que eles demoraram tanto tempo para chegar no continente americano, porque era muito difícil navegar. É por isso que essas caravelas tiveram que ser desenvolvidas e se tornar cada vez mais resistentes,
a essas viagens, para que eles pudessem fazer essas longas viagens e percorrer oceanos que eram um pouco turbulentos. Tudo bem? Vamos lá. Em 1453, houve a queda de Constantinopla, tomada pelos turco-otomanos, que dificultou também o comércio de especiarias pela via terrestre. Então, já havia comércio entre os povos asiáticos e os povos europeus, principalmente dos povos do Oriente Médio. Isso acontecia, enfim, durante muito tempo, ao longo da história, desde a Antiguidade. Mas o que vai acontecer? Nesse momento, a partir da tomada de Constantinopla pelos turcos, vão dificultar um pouco esse processo, vai se tornar um pouco caro fazer esse tipo de comércio pela via terrestre. E é por isso que eles vão começar a investir nas navegações, para eles terem que fazer outro caminho diferente e não ter que passar pela terra. Então, esse momento foi um momento importante. Tudo bem? Vou passar aqui o slide. Coloca na tela para eles verem. Outro momento importante nesse contexto, gente, foi em 1487. O Bartolomeu Dias contornou o Cabo das Tormentas, no sul da África. Então, eles deram a volta no continente africano, gente. Ele conseguiu fazer a volta por baixo, passar pelo Oceano Atlântico, chegar no Oceano Índico. Também foi uma grande conquista, uma viagem longa, e eles queriam fazer esse caminho para chegar à Ásia, para chegar às chamadas Índias Orientais, que era o porto onde havia mais comércio nessa época, o porto mais visado por esses europeus nesse contexto. Tudo bem? Então, passar pelo Cabo das Tormentas foi uma grande conquista. Eles ainda não conseguiram chegar na Ásia nesse momento, mas conseguiram passar para o Oceano Índico. Em 1492, gente, Granada foi dominada pelos mouros. E Colombo chega à América. Foi quando os europeus chegaram nesse continente que era desconhecido por eles. Passaram a chamar esse lugar de Novo Mundo. Então, é um momento super importante também da história e super importante dentro desse contexto das grandes navegações. Em 1494, o Tratado de Tordesilhas foi assinado, partilhando, então, esse novo mundo que eles descobriram entre Portugal e Espanha. A partir desse momento, tudo que estava a leste de determinado meridiano era português e a oeste dos espanhóis. Em 1498, o navegador Vasco da Gama conseguiu contornar o Cabo das Tormentas e chegar às Índias. Foi super importante essa conquista também. E, em 1500, você já sabe o que aconteceu, né, gente? Em 1500, as caravelas comandadas por Pedro Álvares Cabral chegaram ao Brasil. Em 1522, o Fernão de Magalhães conseguiu fazer uma expedição para dar a volta na Terra, gente. Olha que loucura. Imagina fazer isso navegando, né? Bom, Professora. Chega de fatos, né? Professora Paula. Fala. Desculpa interrompê-la, nós temos aqui algumas interações bem legais. Assim. A Rebeca, eu achei muito simpático da parte da Rebeca. Ela está desejando um ótimo dia para nós. Obrigada, Rebeca. Muito obrigada, Rebeca. Os alunos continuam interagindo acerca dos cientistas. Está bem? Eles continuam ainda falando sobre os cientistas. Eles prestaram bastante atenção nesse tópico da aula. Legal. E nós podemos dizer que a posição geográfica de Portugal facilitou também a chegada deles na Sim, América? O Portugal fica ali fica na frente do Oceano Atlântico, né? É a extremidade da Europa mais, enfim, aberta a esse oceano. Isso vai fazer com que eles invistam, talvez. Isso vai ser um motivo importante para que eles investissem nessas tecnologias e nesses empreendimentos marítimos para tentar chegar nessas longas distâncias e fazer comércio com esses povos. E, no caso do nosso, colonizar esses povos também, né? Que mais? Por enquanto, somente isso. Bom, então vamos passar para mais uma atividade, já que vocês gostam de interação, né? Coloca aí na tela para eles. A gente vai ler um poeminha aqui, depois eu vou colocar uma pergunta sobre ele. A gente tem pouco tempo, então vou ler rapidinho. Então, esse poema ele foi feito por um português, por um poeta português, e ele é bem mais longo que isso, mas eu vou ler só um trechinho. Canto 1. As armas e os barões assinalados que da luta ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da Trabopana.
em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana. E entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas de África e de Ásia andaram devastando. E aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte liberando, cantando espalharei por toda parte, se a tanto me ajudar o engenho e a arte. Difícil, né, gente? Mas a gente vai usar a nossa atitude historiadora para tentar entender melhor esse poema. Vocês têm 2 minutinhos para tentar interagir pelo chat. Qual das conquistas marítimas apontadas na linha do tempo? Não, vamos passar para a próxima aqui. Essa já... Vamos falar aqui. Luís de Camões, então, foi um poeta português nascido no século XVI. Na sua obra Os Lusíadas, uma epopeia sobre o povo português, ele escreve sobre as navegações. Vamos responder algumas questões sobre o trecho que lemos anteriormente. Identifique no trecho apresentado versos que fazem menções às viagens marítimas. Quando o poeta diz, por mares nunca dantes navegados, a quais mares e lugares aos quais os portugueses chegaram, ele pode estar se referindo. Vocês têm 1 minutinho para responder, tá, gente? Para a gente finalizar a nossa aula. Eu vou deixar um pouco na pergunta, um pouco no poema, para vocês visualizarem. Voltamos. Então, para constar, professora Paula, a maioria dos alunos, a grande maioria respondeu o último exercício, eles estão participando muito bem, interagindo. Obrigada, pessoal. Nós agradecemos a participação. Alguns alunos estão dizendo acerca dessa atividade que seria por mares ainda não navegados. Exatamente, por mares nunca dantes navegados. Vou colocar de novo aqui no poema para vocês. Dá uma olhadinha. Então, a gente vê algumas menções, por exemplo, de guerras, vê que eles passam além de algumas localidades, a África e a Ásia, tudo isso faz menção a esses lugares que eles acabaram alcançando. Muito bem. Que mais? Quando o poeta diz por mares nunca dantes navegados, a quais mares e lugares os portugueses chegaram que ele podia estar se referindo? Alguns alunos estão respondendo Brasil, América, mas eles ainda estão respondendo, professora. Estou vendo aqui que tem bastante interação, estou acompanhando o chat também. Então, justamente, essa frase, ela indica que eles estão falando dessas viagens marítimas, né? Mas eles falaram a Índia, a América, o Brasil, o Mar Ocidental, temos várias interações diferentes, todas estão corretas, tudo bem? É isso, pessoal. Obrigada pela participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E nos vemos na próxima. Obrigada.